Glória a Deus, irmãos. Espero que você esteja tão descansado quanto eu. Amém? Não sei como foi o seu mês de janeiro, mas... Beber água com isso aqui não dá, viu? Mas eu louvo ao Senhor, porque o mês de janeiro, o conselho da igreja, de forma generosa, permitiu que eu estivesse num tempo de paz e refrigério com a minha família, com as minhas coisas, com o meu cachorro, com os meus brinquedos. E eu agradeço ao Senhor pelo mês que tive com a minha família. E as filhas perguntavam se não tinha mais igreja. E a gente estava ansioso por voltarmos. Mas eu agradeço a fidelidade dos irmãos da igreja. Pastor Wellington, que nos auxiliou nesse mês, os presbíteros, os ministérios. Amém, gente? Louvado seja o Senhor por esta igreja. E antes de ir para o texto também, eu vejo algumas pessoas que não me são comum lá no fundo. Eu vejo duas irmãs, que Deus abençoe. Enfim, sem óculos, com saudade e correndo o risco de errar, como sempre. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? O texto que está no meu coração é reflexo de 30 dias em casa, com muito refrigério, com muito descanso, mas com alguns aprendizados, claro, observando, sendo incomodado, sendo despertado. E eu não sei se é bem um título, um tema, a Gisele disse que é um título, que eu queria, nesse mês de janeiro, hoje, esse mês nós fazemos aniversário enquanto igreja, e o que está no meu coração para o domingo de hoje, é que a rejeição somada à fé, ela é igual à bênção, porque a rejeição, segundo os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, é a pior dor que alguém pode sentir. Rejeição, sabe o que é rejeição? É quando você tem uma expectativa de que você vai ser abraçado, de que você vai ser recebido, de que você vai ser beijado, de que vão dizer, pastor, sentimos sua falta. Ninguém falou isso, irmãos. Vai se tratar, pastor. Nem a Maria, não, Maria falou, Maria foi gentil. Falou, já? Segundo a psicologia, irmãos, a rejeição é uma dor que é quase intratável. Ser rejeitado, eu não sei se você já vivenciou cena de rejeição. Já foi rejeitado? Aqui só tem gente bonita e elegante, então você quase não tomou fora, porque você orou, e aí Deus colocou no seu coração, certo, Landinha? Maria, e aí ele foi falar com a Maria já estava com o coração amansado, e o romance estabeleceu. Mas no mundo sem Deus, normalmente, tem as desilusões, tem as frustrações, e algumas vezes tem a rejeição. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é claro que eu não quero ficar aqui no espectro psicológico da coisa, mas eu estou olhando para um texto, e o texto é riquíssimo em detalhes, porque a rejeição é algo que começa as mães que estão aí para nascer esse ano, daqui dentro desse semestre nascerão algumas mães, e o grande trauma da mãe, segundo os psicanalistas, Winnicott, ele vai dizer que o grande trauma da mãe é ela não saber dar amor o suficiente para o filho. Ter medo de dar banho, de dormir, e dormir por cima do bebê, e vai criando coisas. E segundo esses teóricos, então, minha gente, a rejeição é um sentimento muito forte. A rejeição é um sentimento que faz a gente produzir coisas assim que a gente não tem controle. E esse texto é riquíssimo em detalhes. A gente já vai voltar para o texto. Mas se você não foi rejeitado nunca na sua vida, se você nunca passou por um processo de não quero você por perto, sai de perto de mim, talvez você conheça alguém que passou por isso. Talvez você esteja produzindo isso sem saber. E eu orei bastante porque eu não quero mais expor as minhas filhas e a minha casa. Mas só um detalhe da paternidade.
houve no mês de janeiro a primeira ruptura da Tsara e da Maitê. Elas não fazem mais balé juntos. Elas não estudam mais na mesma escolinha. É o mesmo grupo escolar, mas elas se separaram. E é a Maitê, quem viu a Maitê depois de 30 dias de férias, falou, nossa, ela não está mais com cara de bebê. Ela está com cara de criança. Tem diferença. Está com cara de criança. E ela vem falar com a gente com vozinha de bebê. E eu falo, sem voz de bebê. E isso gerou na Maitê uma coisa que ela falou, pai, um dia acordou, foi para minha cama e, pai, eu tive um sonho. Sério, filha, que você sonhou? Eu sonhei que estava todo mundo brincando e ninguém queria brincar comigo. E eu falei, filha, porque você ganhou um superpoder. Agora você ficou invisível. E ela falou, esse superpoder é horroroso. Eu não quero esse superpoder. Muito ruim. E ela ficou incomodada aquele dia, e eu olhando para algumas coisas, e esse texto apertando o meu coração, porque nós vivemos, segundo a teoria ainda, eu já vou voltar para o texto, riquíssimos em detalhes, um tempo de hiperculturalidade. A gente se baseia na Europa, a gente se baseia na Coreia do Sul, a gente se baseia em filmes coreanos, a gente está com o mundo agora ao nosso redor e para a gente não ser rejeitado, a gente quer ter um carro coreano. As meninas na faculdade agora querem namorar coreanos. O novo padrão de beleza masculino são coreanos. Então, ainda bem que nós já casamos. E aí, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo que vai trabalhando a exaustão, esse sentimento, esse complexo de rejeição. E o texto é riquíssimo em detalhes. Versículo 21, diz assim, que Jesus partiu do lugar que ele estava. E sabe onde é que Jesus estava? Jesus estava em Genezaré. Jesus está saindo de Nazaré. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, só que Nazaré não quer saber de Jesus. Você não serve o nazareno. Você é filho do seu Zé, da Dona Maria, você não tem serventia, o que você fala não tem valor nenhum. Então Jesus não é aceito no meio dos seus, não é aceito no meio da sua família, não é aceito na igreja do seu tempo. E Jesus então começa a sua missão sendo rejeitado, sendo confundido. E ele vai caminhando, e o texto que está sendo registrado por Mateus diz que ele partiu dali, partiu de Nazaré, do lugar de rejeição. E o texto vai dizer para mim e para você que esse sentimento que ficou mais ou menos sobre o coração da Maitê, que às vezes permeia o nosso coração e a nossa mente. Temos medo de sermos rejeitados, temos medo de não sermos aceitos, de sermos tidos como estranhos. E o texto nessa noite vai dizer para mim e para você, ou para alguém que você conheça, que Jesus sabe muito bem o que é esse sentimento. Mas esse sentimento, essa fragilidade, somada ao agir de Deus, somada àquilo que o Espírito Santo pode fazer, então você será portador de bênção. Você será portador de mudanças. O hino que cantamos diz, de pé, anunciemos um novo mundo. E o texto começa e vai dizendo que Jesus partiu dali e foi para o lado de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma região que fica próximo da Cananeia, dos cananeus. E o texto segue dizendo no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia. Por que Mateus está dando esta referência, irmã? Quando Abraão recebe a promessa do Senhor, Abraão recebe a promessa dizendo que é para ele ir para Canaã. E quando ele chega em Canaã, já tem lá os cananitas, os cananeus, que são pessoas que se sentem excluídas, rejeitadas. Abraão chega naquele lugar porque também foi rejeitado. Abraão está vivendo a esterilidade da esposa, o luto do pai, o luto do irmão. Você precisa ler Gênesis para entender o que eu estou falando. E ele está cheio de amargura e ele fala, eu vou para um lugar, e eu vou para o lugar que Deus colocou no meu coração. E ele chega em Canaã, e Canaã também é um lugar de rejeição.
E o texto ainda segue dizendo outras coisas. O texto diz que a mulher gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, essa expressão, filho de Davi, que gritou o cego Bartimeu, essa expressão, filho de Davi, faz referência a Siló. O que é Siló? É a tribo de Judá, dizendo: da nossa tribo vai sair aquele que vai libertar, que vai conduzir, vai cuidar, e surge a expressão, filho de Davi, o filho de Davi, da tribo de Judá, vai sair o nosso Redentor. Só que essa expressão está associada à rejeição. São muitas referências para a gente abrir aqui, por pouco tempo que nós temos, mas o texto segue ainda dizendo mais rejeição. Era uma mulher rejeitada, uma cananita rejeitada, mas ela não estava pedindo para ela estava pedindo para alguém que é ainda mais rejeitado, que era sua filha, uma menina, endemoniada. Meu Deus, quanta rejeição, porque se entrar um endemoniado aqui, os crentes vão orar, e os que não são crentes vão correr. Aliás, a gente nem quer que isso aconteça, para de falar isso, pastor. Mas quando a gente cruza com pessoas com este perfil, pessoas com essa expectativa, a gente gera rejeição, a gente tem trauma da rejeição, e o texto vai trabalhar o meu e o seu coração, dizendo, irmãos, irmãs, que é neste canal, é neste lugar, que as trevas estão tentando nos seduzir. O tempo mau, o tempo ruim está dizendo que você não é amado, que você não é preferido, que você não é querido, que o que você faz não tem valor. E eu queria olhar duas coisas no texto, mas eu não sei se você se identifica, porque durante a nossa jornada da vida, na adolescência, quando a cabeça cresce mais que o pescoço, a gente tem medo de rejeição. Quando o braço fica maior que as pernas, é normal. Cadê os adolescentes? É normal nascer espinha, bem no dia da festa, Larissa. E a gente não quer ser rejeitado. E a gente não quer ser rejeitado. Mas o texto está dizendo, para mim e para você, que algumas coisas a gente precisa aprender. A questão, meu irmão e minha irmã, é que estamos no aspecto psicológico, mas se você não entender a dimensão da cruz, se você não entender a dimensão do amor de Deus derramado sobre mim, sobre você, sobre a nossa vida, nós éramos rejeitados, nós éramos inimigos de Deus. O sangue de Jesus derramado sobre a minha e a sua vida faz com que a gente não seja mais rejeitado. E aí, só por essa expressão maravilhosa da graça de Deus, dá vontade da gente levantar e sair pulando, dizendo: era para eu ser o pior dos rejeitados. Porque sem Cristo, sem a graça, sem o poder do Espírito Santo de Deus, não sei quem seríamos nós. E o texto vai forçando, porque Jesus está olhando para os seus discípulos, e os discípulos estão dizendo que gente rejeitada é insuportável de ficar perto. Gente que tem complexos de rejeição, é muito difícil de você dizer: não, eu não fiz isso por você, não tem nada a ver com você, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu pensei. E por mais que você se esforce, a pessoa vai criando alucinações na cabeça. E o texto está dizendo para mim e para você, primeiro, que a graça de Jesus nos alcançou. Amém, igreja? Você não é mais inimigo de Deus. Você precisa entender que o Senhor se agrada do seu louvor, o Senhor se agrada da expressão do seu culto. Diz o Salmo 86 que o Senhor observa a adoração do seu povo. Então, irmão, irmã, você que está aqui nesse domingo, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele se agrada do culto que você presta, porque antes você era inimigo, mas agora a graça te alcançou. Então Deus leva a sério o que você fala, Deus leva a sério as expressões do seu coração. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a luta, qual é a dor que vai arrancar dos nossos lábios a adoração ao Senhor. Porque Jesus está dizendo
que Ele se importa com os rejeitados. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então a graça se expandiu e chegou até a mim e até você. E aí o texto está olhando para mim e para você, dizendo que a moça está pedindo por alguém que tem demônios no seu corpo. Alguém que a gente não chamaria para um café, alguém que a gente não chamaria para um bate-papo, alguém que a gente não convidaria para o culto. E aí Jesus então vai ensinar para mim e para você duas coisas. A primeira, irmã, em nome de Jesus, precisamos ir com urgência e o tempo todo para debaixo da graça e do sangue de Jesus Cristo. Amém? Porque senão o diabo vai falar para você, senão o inimigo vai ficar soprando no seu ouvido: você não tem valor, o que você faz não serve, aquilo que você está se esforçando, e se não falar para você, vai usar as suas palavras para distorcer o que você está dizendo. E em nome de Jesus, o texto está dizendo para mim e para você, que essa mulher foi o exemplo, e Jesus está olhando para essa mulher dizendo assim, que ela foi até Jesus, e você e eu, a igreja do Senhor, precisa ir até Jesus. E aí, irmão, o que significa, irmã, ir até Jesus? Ir até Jesus é entender essa primeira aplicação que o texto está nos dando. Ir até Jesus é entender que você rejeitado é igual a Jesus. E tem uma coisa, irmã, que pode soar estranho no seu ouvido, mas Jesus disse que aqueles que creem no seu poder e no seu nome e forem batizados fariam obras maiores que a dele. Palavra do Senhor, Jesus está dizendo que nós estamos habilitados a fazer obras maiores que a de Jesus. Por que então que a rejeição, os problemas psicológicos, os problemas emocionais vão nos afastando de Jesus, vão nos arrastando para fora da graça do Senhor? E Jesus então está dizendo para mim e para você a primeira coisa: ei, você agora, Jesus é o seu irmão mais velho, a graça do Senhor te alcançou, a beleza de Cristo, nós cantamos no hino, a beleza de Cristo agora está em você, amém? Você precisa, em nome de Jesus, talvez essa pregação seja só para mim, eu preciso olhar para o espelho e entender que o Senhor me chamou para ser pai, que o Senhor me chamou para ser marido, que o Senhor me chamou para ser pastor, porque a gente vai olhando por esse espectro da rejeição, e a gente se acha incapaz, incompetente, irresponsável, e a gente vai olhando, e a gente vai dando lugar para uma coisa que não é o Espírito Santo de Deus, e quando a gente vê, não tem força mais para orar, não tem mais vontade de vir para a igreja, 30 dias de férias. Agora eu entendo você, que fala: ai pastor, 30 dias é muito tempo, irmãos, para ficar longe da casa do Senhor. Ainda bem que o Senhor vai atrás da gente. Fala: não, te pego. Meu irmão, minha irmã, a segunda coisa que eu queria que você olhasse comigo no texto é que Jesus está falando a princípio palavras duríssimas para essa mulher. Jesus está olhando para essa mulher e não responde, ignora. E talvez você se equivoque com o texto, porque gente rejeitada tem por tendência a rejeitar também. Tem gente que por ser rejeitado já se antecipa. Tem gente que com medo de ser rejeitado, sabe o que ele faz? Ele já cria argumentos no seu coração, achando que o dia que ele for rejeitado, ele fala: também eu não queria. Então está tudo bem, eu não sofro, vai se blindando. E parece que Jesus está mostrando para os seus discípulos, dizendo: vocês estão comigo, vamos observar essa mulher, que tem uma filha endemoniada, que vem de uma região de rejeições, uma história em que eu e você não gostaríamos para o pior dos nossos inimigos. E então dos versículos 24 até o versículo 27, 24 a 26, os discípulos falam: Jesus, manda essa mulher embora, está difícil, está insuportável. E Jesus não responde, e a mulher insiste, e a mulher vai até Jesus, e ele diz para a mulher: mulher, eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. Eu fui enviado para os que são meus,
eu tenho uma missão específica, eu tenho algo específico para fazer. E a mulher olha para isso, e independente da rejeição, independente da resposta, independente da adversidade, diz o versículo 25, o que essa mulher fez? Ela adorou o Senhor Jesus. Amém, irmãos? O que tem impedido você de adorar o Senhor Jesus? Qual é o prejuízo que o seu bolso é capaz de suportar e que faz você parar de adorar Jesus? A esposa já sabe do que eu vou falar. Tem gente que se tomar um prejuízo de R$10, fica tão bravo que perde a paz. Tem gente que se o prejuízo for de R$1.000, fica enlouquecido. Só uma pequena digressão, algumas pessoas sabem, mas é para ilustrar o que eu estou falando. Resolvi nas férias reformar o sofá da minha casa. No meio das férias não, se fosse assim estava bom, né? Antes das férias, pensando nas férias, em novembro, eu falei, vou reformar o sofá, porque em janeiro eu vou zerar a Netflix. E a pessoa foi na minha casa e pegou um sofá velho, rasgado, que as minhas filhas pularam, estava tudo rasgado, cheio de xixi, cheio de suco, mas era meu. O cachorro também fez coisas que não devia no sofá, e a pessoa levou o sofá para arrumar. Daqui 10 dias eu te devolvo, daqui 20 dias eu te devolvo, daqui 1 mês eu te devolvo. Irmãos, a reforma baratinha roubou a paz. Não conseguíamos ficar na sala, porque olhava, faltava, cadê o nosso sofá velho rasgado? Uma raiva, uma fúria, eu vou lá na polícia, e aí eu já me imaginava chegando lá com a minha moto, com um pedaço de pau. Claro que não, mano. Claro que não, em nome de Jesus, para com isso. Do que eu estou falando, meu povo? Eu estou falando que o texto está dizendo que Jesus olha para essa mulher e fala assim, ó, eu não quero saber do seu prejuízo, eu não estou nem aí para você, estou falando de um jeito forte para chamar a sua atenção, e essa mulher diz assim, independente, te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, não importam circunstâncias. Sabe por quê, Senhor? Porque eu já tinha perdido tudo, eu não tinha nada, mas agora eu ganhei a eternidade. Então, Senhor, um sofá velho não vai roubar minha paz. Só 3 minutos, mas me ajuda. E o texto, então, está dizendo para mim e para você, eu não sei o que é que te impede de adorar ao Senhor, mas nem a morte é motivo. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, vai ser a morte? Vai ser o quê? Principados, potestades, a dor, a espada, nada me afasta do amor de Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, que 2023 seja esse ano que você adore ao Senhor, e as pessoas olhem e falam, mas que coisa estranha, está cheio de confusão, e está cantando, e eu não estou te chamando para alienação, eu estou te chamando para esse lugar, para você entender que o amor de Deus é muito maior do que as dificuldades que temos vivido. E aí por fim, meu irmão, minha irmã, Jesus espera que o rejeitado chore, Jesus espera que o rejeitado volte para casa e diga, ninguém me ama, nem Jesus me quis. Mas Jesus sabe, Jesus só conhece o coração. Jesus diz para a mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E a mulher, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aqui, irmãos, irmãs, a gente esbarra com um teólogo francês chamado Jacques Guillet. O Jacques Guillet enlouqueceu com esse texto, porque ele olha e ele fala, Jesus tinha fé? Jesus, sendo Deus, precisava de fé? Porque fé é para mim, fé é para você, pessoas frágeis, pessoas rejeitadas, pessoas que não têm poder de autossuficiência.
E o Jacques Guillet olha para essa porção do Evangelho e fala: por que Jesus está olhando para a fé dessa mulher e está provocando toda uma nação, todos os seus discípulos, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. E ele diz para a mulher: faça conforme você quer. E aí, meu irmão, minha irmã, se Jesus der essa resposta para mim: Marcos, seja feito conforme o seu coração. Irmãos, é depressão, é remédio que não vai ter fim. Porque eu sou tentado, eu sou levado com a minha alma, com o meu coração, a querer fragilizar, a querer me vitimar, a querer olhar para mim e dizer: ó miserável homem que sou. E Jesus está olhando para essa mulher dizendo: seja feito conforme a tua fé. E aqui, meu irmão, minha irmã, é o efeito prático do texto. Jesus está dizendo para você nessa noite, para mim, para a igreja, que seja feito conforme o teu querer. O que é que você quer? Eu quero só um abraço, porque eu sou rejeitado. Você já tem o abraço do Senhor. Você já tem o cuidado, a provisão, o amor, a graça de Jesus. Nada te falta. Paulo, a minha graça te basta. O Paulo fala: Senhor, eu já pedi para o Senhor me curar. E Jesus responde: Paulo, o que é a cura diante do que eu já fiz por você, filho? O que Deus já fez pela minha família, o que Deus já fez pela tua família. Você era uma pessoa que estava caminhando a passos largos para o inferno, e Jesus está dizendo que a graça já te alcançou. Amém? Se não alcançou, nós vamos orar hoje. O Espírito Santo precisa nos convencer do nosso pecado e da nossa maldade. Não dá mais para a gente viver conforme o nosso querer. E Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo assim: ei, a rejeição, mas a sua fé é bênção. Ou poderia ser uma outra equação aqui: a rejeição, mas aquilo que você projeta, maldição sem solução. E o convite do Senhor Jesus nessa noite é Jesus olhando para a mulher dizendo assim: ei mulher, nem meus discípulos têm essa fé. Sua filha não está endemoniada, irmã. Você não sabe o que é lidar com gente endemoniada. Talvez saiba. Talvez a sua história, a sua trajetória de rejeição possa te causar, ter o casal de alguns traumas. Mas Jesus está ouvindo a sua petição. Jesus parou para sondar a nossa adoração. Amém, irmãos? E irmãos, esse texto me provocou demais. Hebreus 4,16, o autor de Hebreus, que é desconhecido, diz assim: não temos conosco senão um sumo sacerdote que passou exatamente por todas as coisas que nós passamos. E esse sumo sacerdote sabe o que nós estamos passando, sabe que lutamos com o pecado, sabe que lutamos com vontade de desistir, sabe que lutamos com as nossas rejeições, com os nossos complexos, com as nossas coisas, mas ainda assim é o Deus que resolve estender a mão e caminhar comigo e contigo. Jesus está na nossa jornada, Jesus está na nossa caminhada, nas nossas decisões. O Espírito Santo de Deus leva a sério aquilo que falamos. Entendeu o que eu disse? O Espírito Santo leva muito a sério o que você fala. Muito a sério. E nas férias Deus foi me fazendo visitar as minhas orações do último dia de 2022. E a esposa falou: você vai ficar doido desse jeito, porque eu não conseguia parar de ler autores e mais autores, e não para mostrar erudição, mas porque eu estava olhando para uma série de pessoas amarguradas ao longo das suas jornadas, homens importantes. Thomas Halleck, um teórico que eu li bastante nas férias, ele está olhando para a sua condição e ele está vivendo na Europa, que não quer mais acreditar em Jesus, não querem mais viver debaixo da graça de Jesus. E ele fala: como é que pode não crer em mais Jesus? E ele fala: estamos vivendo um período de apateísmo. A gente diz que crê, mas não faz mais nada, não se move, não canta, não promove adoração, vive de histórias que já se foram, e a gente não consegue mais entender. E o Thomas Halleck vai me provocando,
E o que eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tem levado a sério as suas orações. Amém? Apocalipse 5 fala que as nossas orações são colhidas numa taça e que no tempo certo Deus derrama a resposta das orações. Irmão, irmã, não desista, porque o nosso Senhor Jesus nos leva a sério, nos leva tão a sério que morreu, para que nós não fôssemos mais rejeitados. A mesa é o convite do Senhor. Tem lugar na mesa para você nessa noite. Para nós é a presença real de Jesus. Tem lugar na mesa para você. Você não é mais rejeitado. E o contexto desse texto são os fariseus dizendo: o teu servo, o teu mestre come sem lavar as mãos. Capítulo 15, eles estão questionando Jesus que come sem lavar as mãos. E a resposta é: um santo que não lava as mãos, porque quer ser igual a mim, igual a você, quer ser rejeitado, opta por sentir as dores que nós sentimos, os traumas que nós temos. Ainda assim, diz: fazer isso em memória de mim. Esse é meu amor, esse é meu sangue vertido. De forma prática, irmãos, irmãs, o convite nessa noite é para que você rompa em fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus já fez tudo. Deu seu Filho, morreu na cruz, enviou o seu Santo Espírito. Eu não estou minimizando os seus traumas, não estou minimizando a sua rejeição. Eu estou dizendo que Jesus quer andar com gente igual a mim. Gente que fica descontrolado, nervoso, ansioso. Estou numa fase agora comendo manga toda noite. Não sei porquê, umas mangonas desse tamanho lá, porque eu teve uma noite que eu não conseguia dormir, não tinha nada, a Gisele escondeu tudo, ansioso, e eu abri e falei: vou comer essa manga. E comi a manga, no outro dia comi a manga, aí o cérebro já falou: é a manga que te relaxa. Eu vou encerrar a nossa reflexão nessa noite, convidando você para entender que o Espírito Santo de Deus é esse capaz de transformar a nossa rejeição em bênção. Você é aquele que vai sair por aí dizendo: eu sei o que é isso que você está falando. E eu sei quem tem a solução, eu sei quem tem a resposta. Seja para o luto, seja para a dor, seja para a falta de recursos, seja para as dificuldades, seja para os lugares que a gente nem imagina. Você é o portador, porque Cristo Jesus agora habita contigo, com esta igreja. Enquanto o conjunto coral canta, nós nos preparamos para a ceia do Senhor. Vou convidar o pastor Wellington para me auxiliar e os presbíteros dessa casa para a gente desmontar aqui e nos preparar para a ceia do Senhor. Enquanto o coral canta, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo privilégio desta noite, deste tempo.
Louvado seja o Senhor. Quero convidar o presbítero Joaquim para nos auxiliar. E junto com o presbítero Joaquim, o presbítero Márcio. Por gentileza, presbítero, nos auxiliar na distribuição nesse momento importante. A mesa do Senhor está posta, nos convidando. E na noite de grande rejeição ao Senhor Jesus, na noite em que Ele seria traído, na noite em que a maior demanda emocional que alguém possa suportar, segundo os teóricos, que é de ser rejeitado, Jesus faz uma refeição com os seus. E Ele pega o pão e diz: este é meu corpo, que é moído, que é massacrado, que é amassado por amor de vocês. Comam dele todos. Os que estavam de fora olhando essa conversa de Jesus, não entenderam, fugiram, como é comer do seu corpo, beber do seu sangue. E Jesus então está dizendo para mim e para você, para nós participarmos da mesa, porque Ele sabe o que é rejeição, e Ele está vertendo o seu corpo por amor do seu povo. Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém. Pedi para o pastor Wellington fazer uma oração por esse momento de gratidão, de adoração ao Senhor. Antes da oração, o apóstolo Paulo diz que esta é a mesa do Senhor Jesus. Não é da Igreja Presbiteriana Independente, é mesa estendida ao povo de Deus. O apóstolo Paulo fala para a gente examinar a nossa consciência e participar da ceia. É presença real do Senhor Jesus. Você que está em paz com o Senhor, em paz com a igreja, é mais do